Olá, esse é o Pode Licitar, o nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e hoje nós vamos falar sobre agente da contratação e equipe de apoio. Bárbara, há quem diga que o agente da contratação é a grande estrela da nova lei de licitações e contratos. Mas há quem diga que a gente só trocou o nome, né? Pregoeiro para agente da contratação, a gente só botou um nome mais bonito. É verdade. Na verdade, você acha que mudou alguma coisa ou que é mais do mesmo? Olha, na verdade, eu acho que tem um avanço na nova lei, no que tange essas figuras, né, agentes da licitação, e fico um pouco confusa ainda, confesso, da necessidade de termos o pregoeiro e o agente da contratação, uma vez que me parece que eles têm atividades muito parecidas, né? A atuação do pregoeiro me parece muito similar à atuação do agente da contratação. O que você vê diferente dessas figuras? Assim, se a gente pegar por base o decreto 11246, a gente vê uma diferença em relação à atuação do pregoeiro, porque agora ele não é só mais o cara que conduz o certame, né? Que chega lá, faltando 10 minutos para começar o pregão, dá aquela lidinha rápida no TR e vê o que vai acontecer. Eu acho que nessa normatização do decreto 11246 de 2023, a gente tem algumas outras funções do pregoeiro que também vieram listadas ali, né? Ele tem que acompanhar um pouco mais o planejamento. Eu acho que tem uma coisa de passagem de plantão entre a equipe de planejamento, que a gente falou, né, já no episódio anterior. Então, eu acho que a galera da equipe de planejamento, ela passa o plantão para esse agente da contratação e para a equipe de apoio. E eu acho que, nesse sentido, a gente ganha um pouco em volume sobre o que somente pregoeiro faria. Se a gente for lembrar dos casos que não são pregão, né, se a gente pensar, por exemplo, em dispensa, em contratação direta, aí o agente da contratação seria outro cara que não necessariamente pregoeiro. Mas quando a gente fala de pregão, a gente acaba que usa às vezes como sinônimo, né? Assim, mas acho que tem que ter uma mudança aí de pensamento mesmo. A gente tem que ter uma mudança de cultura sobre a atuação do pregoeiro. Então você está me dizendo que a partir de agora o pregoeiro ou a agente da contratação não pode iniciar um certame descobrindo o edital no momento que a gente abriu? Tem que ler antes, tem que participar. Na verdade, ele nunca pôde, né? Fazer isso assim. Entendi. E eu não conheço ninguém que faça isso, eu sempre leio, imagina. Nossa, é engraçado porque a gente tem contato, né, com pregoeiros, a gente tem amigos pregoeiros, e realmente cada um tem um seu jeito muito particular de conduzir, não apenas o dia do certame, mas até mesmo essas preliminares que acontecem antes. O ideal, já desde antes, é que ele realmente não deixasse para acompanhar no dia, né, porque se ele tivesse alguma questão, alguma dúvida, que houvesse tempo hábil para se discutir. Se a gente lembrar que nos dias que antecedem ao pregão, a gente ainda tem também alguns pedidos de esclarecimento, né, das empresas, então acaba que vem trazendo um pouco do assunto do pregão nas semanas anteriores. Então, espera-se, né, que ele já tenha tido contato com o objeto daquela licitação, de ter lido edital, termo de referência, e o ETP, vamos lembrar que o ETP é anexo do edital, né? Então, que ele já tenha tido a oportunidade de ler e tirar suas dúvidas ali. Assim, eu acho que esse pregoeiro fantasma aí não tem mais vez agora, não. Não, e na verdade eu acho que ele nunca existiu no Brasil. Esse pregoeiro fantasma que muito se fala, né? Eu acho que estava aí, como você gosta de brincar, Suécia, lá. Esse pessoal de lá, aqui no Brasil não. Mas de fato a gente sabe que é uma problemática, acho que a lei vem com esse olhar, né, mais voltado para um agente da contratação, que é quase um gestor de projeto. Algumas pessoas não gostam nem desse termo, em razão de ter uma questão de segregação de funções, ele tem que estar dentro do processo, mas não pode estar tendo tomadas decisórias, uma vez que ele vai estar ali julgando em algum momento. Mas, de fato, brincadeiras à parte, eu acho que essa questão daquele pregoeiro, né, que abria a sessão, desconhecia, né, o teor daquele objeto, e por vezes, né, não tinha perdido a oportunidade de sanear falhas, né, e evitar uma licitação frustrada, deserta, ou até uma contratação, né, que não tivesse verdadeiramente ligada à necessidade da instituição. Eu acho que a nova lei está trazendo isso de uma forma mais robusta. E aí você me fez lembrar agora, a questão de pregoeiro fantasma, obviamente a gente está aqui brincando, né, de situações que às vezes a gente percebe colegas falando de certames que são abertos e que o pregoeiro não tem esse cuidado, né,
De dar as coordenadas para o licitante. O licitante fica completamente perdido durante toda... Acaba que os pregoeiros geralmente têm ali o seu roteirozinho de perguntas, de condução do chat, né? Mas que nem sempre, nem todo objeto, você vai conseguir seguir aquilo ali. Sim. Você falou sobre essa questão do pregoeiro ser ativo e participativo, né? Que eu acho que eu tenho o prazer de trabalhar com muitos pregoeiros que são assim. Treinei uma pregoeira do meu coração, que treinei para ser desse jeito, e os outros pregoeiros que eu tenho a oportunidade de conhecer e de trabalhar também são pregoeiros ativos. E eu tenho uma experiência que eu vivi enquanto requisitante, né, naquela época que eu era requisitante no meu passado, em que foi o primeiro processo licitatório, na verdade, que eu fiz. Eu escrevi, e assim como eu até faço nas aulas que eu dou, eu faço uma comparação entre processo licitatório e tese de doutorado. E assim como a tese de doutorado que a gente acha que está perfeita, o nosso processo licitatório a gente também acha que está perfeito e que não tem falha alguma. E eu já estava com o pregão agendado, e aí esse pregoeiro me ligou, assim, achou meu telefone lá no meio de todos aqueles e-mails do processo, ligou pro meu ramal e falou: preciso conversar com você sobre o seu processo. Pregão já agendado. Ele falou: então, seu pregão não vai poder acontecer naquele dia, você precisa corrigir o TR. Quase morri, claro. Né? Eu falei: pronto, agora danou-se. E é claro que a gente está sempre comprando desesperado, porque vai acabar, risco de desabastecimento. Como eu trabalhava no hospital, né? Pessoas vão morrer, eu não posso ficar sem e tal. E aí ele me chamou para conversar, foi o primeiro contato que eu tive com um pregoeiro, né? Porque acaba que eles às vezes também ficam um pouco separados do restante do processo, até por conta da segregação de função mesmo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com ele, marcou uma reunião comigo, eu fui. E o apontamento que ele fez tinha todo sentido. Assim, foi uma falha, foi um vício sanável, que ele pegou a tempo e que teria me trazido problemas realmente durante o pregão. Eu poderia ter sido impugnada, poderia ter um pedido de recurso, né? Poderia estado ineficiente. Exato, poderia ter até frustrado depois contratar e não ser exatamente aquilo que eu precisava, né? Então, realmente atrasou ali algumas semanas, né? Porque a gente teve que pausar a publicação, voltar para o TR, retificar o TR, reagendar, republicar, contar os 8 dias de novo. Mas, assim, realmente foi uma mudança muito boa dentro do processo. A gente fez o certame um tempo depois, foi o primeiro pregão que eu acontecia em tempo real, que eu acompanhei em tempo real. E não aconteceu, assim, o pregão foi super tranquilo. Uma empresa pergunta alguma coisa, a gente responde, e tudo estava ali mais ou menos no TR, a gente não teve nenhum aborrecimento. Então, graças a um olhar atento desse pregoeiro, eu consegui salvar ali, sanear um processo e fazer com que ele acontecesse e fosse eficiente, sem eu precisar fazer uma contratação. Aí depois de você ter um problema lá na fiscalização do contrato, que eu comi mosca em alguma coisa durante a licitação. E da mesma forma, não ter um pregão fracassado ou deserto, que ia me fazer voltar também essas etapas todas. Então, esse pregoeiro ativo, ele auxilia todo o processo de licitação. E é importante que os pregoeiros entendam essa função primordial como se fosse ali a última linha de defesa antes do dia da verdade, né? Porque a gente até brinca que o pregoeiro, ele vive numa live, ele não faz não é gravado dele, ele não pode apagar e não, eu vou corrigir aqui e depois eu faço de novo, né? Que nem a gente aqui, que se a gente errar, a gente para e volta. Ele não, ele é uma live. Então, se ele fizer alguma coisa errada, ou se durante o pregão ele identificar que tem um erro no TR, acabou, já está publicado, né? E passível de questionamento, de dor de cabeça. Então, assim, eu acho que realmente os pregoeiros que chegam com essa vontade, mais ativos, eles auxiliam no processo. Então é importante ele entender essa função dele mesmo dentro de toda essa trilha do processo licitatório, né? Ele não é só o cara que bate o martelinho lá, ele tem que entender também o que estava escrito ali, ele usar a expertise, né? Porque o pessoal brinca, eles fazem pregão de alfinete a foguete. Sim. Então ele já licitou muitas coisas diferentes, e às vezes ele pode usar a experiência que ele teve num pregão anterior e auxiliar nesse, né? Às vezes é um objeto completamente diferente, mas é uma situação análoga e ele consegue utilizar para minimizar um problema ali no certame. Eu acho que você falando, você percebe a responsabilidade que é ter o encargo de ser pregoeiro e está muito ligado, toda a sua fala está muito ligada a esse olhar que a 14.103 trouxe para o agente da contratação, né? Se você perceber, é isso.
É exatamente esse escopo que a Nova Lei trouxe, no sentido de você ter alguém que se debruça do início ao fim, ele é quase um guardião desse processo, e a gente sai daquela figura, de fato, ainda que a gente esteja aqui brincando, a gente sabe que a grande maioria dos pregoeiros e agentes da administração pública são pessoas que são dedicadas, comprometidas, por vezes falham por falta de capacitação. Acho que é importante a gente, em todas as oportunidades aqui, frisar a importância de capacitação, dada a quantidade de responsabilidade que você trouxe. Mas, assim, já pegando esse gancho da questão da responsabilização, eu falando sobre esse caso que você trouxe, que eu achei sensacional, já aconteceu comigo, né? De ser chamada, convidada a revisar. Foi o mesmo pregoeiro, hein? Eu não ia dizer isso pra você, mas foi. Foi o mesmo pregoeiro. Vamos falar nome, mas de coraçãozinho. Ele sabe quem é, ele sabe quem é. Realmente um profissional assim ímpar, né? E a gente encontra com vários desses assim, na administração pública, de fato, e fui chamada a repensar meu processo, e foi essencial porque, por vezes, enquanto gestora, né, eu acabo sendo requisitante e gestora. E aí tem um risco muito grande quando você é gestor e requisitante, porque você está muito dentro do processo. Tem um lado positivo, você está vendo tudo que já deu errado e conseguir corrigir, mas às vezes você fica com o seu olhar viciado também. Você não enxerga mais o erro, né? Para você aquilo ali está muito óbvio, você não consegue enxergar que tem uma pontinha, uma aresta solta ali. Que o que eu exigi demais, porque perceba, eu estou dentro de um processo que trouxe problemas e eu começo a trazer controles, muitos controles. Você fica meio traumatizada e começa a pesar a mão, talvez. E aí, será que esses controles não infringem diretamente na competitividade daquele certame? Porque no meu caso, particularmente, foi isso. Foi a vivência de coisas que deram erradas que me fez, de repente, tentar trazer mais controles, e algum desses controles, de algum modo, não se justificava. Isso que você falou é interessante, porque se eu for pensar, nunca tinha pensado nisso, se eu for pensar criticamente nesse meu exemplo, o que eu fui chamada a atenção foi porque eu estava gerando custos ao licitante porque eu queria, né, assim, testar o negócio antes de chegar, né, assim, queria ter certeza que funcionava. Assim, não que eu iria gerar custo, mas poderia ser interpretado dessa forma. Sim. Por insegurança, por ser a usuária que fala, todo usuário já falou isso, mas aí vai vir um negócio lá, xing-ling, xexelento, não vai funcionar. Então a gente fica com medo do xing-ling e começa a colocar um monte de exigências e atestado de capacidade técnica e prova de conceito, na época eu nem sabia que existia o termo prova de conceito. Mas assim, né, você coloca... Pensei em botar. Envie a amostra, agora 14.3.3 pode enviar a amostra. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, a gente acaba colocando realmente por insegurança do usuário, e aí a gente conversando, a gente falou, cara, dá pra tirar essa exigência aqui, ou dá pra gente pedir isso de outra forma que não seja interpretado como prejuízo, né? Ou custos ao licitante. Uma limitação. E é por isso mesmo, porque por insegurança desse viés de eu sou usuário e só eu sei o que eu faço e chegar um produto que não vai me atender. Não, e você começa a desenrolar uma série de coisas nesse campo, que essa insegurança, além de trazer essa restrição de competitividade, ela gera custo, porque a gente brinca. Tem almoço grátis? Não tem almoço grátis. Então, se a gente não inviabilizar a competitividade, certamente a gente vai encarecer nossa licitação por coisas que nem precisamos. Então, ter um pregoeiro, de fato, consegue ver isso acontecer diversas vezes no seu dia a dia, por diversos olhares de usuários. É, de fato, muito importante ter esse pregoeiro ativo. É, de fato, uma necessidade. Eu acho que a nova lei exige isso. E o pregoeiro, ele não está sozinho, né? Ele vem acompanhado da sua equipe de apoio. Isso. Então, por vezes, e a equipe de apoio serve até por isso, né? Se ele não tem intimidade com aquele objeto ou não entendeu aquela modalidade de contribuição, porque às vezes, é só aquisição, tranquilo, mas aí a gente botou um serviço ali e aí tem uma alocação, tem uma mão de obra, assim. E às vezes ele não tem experiência naquilo. Ele está assessorado pela sua equipe de apoio, que também faz parte desse pacote nova lei, né? Com esses nomes. Na sua visão, a equipe de apoio, ela é composta por quem? Uau! Trabalhamos com perguntas difíceis aqui. Eu acho que não estava no roteiro isso, gente. Vamos lá. Não deixa da forma. Vamos nós. Bom, assim, eu já vi acontecer de várias formas. Eu já vi equipes de apoio em que eram profissionais da área de licitação, de fato, né? E que por vezes eram pregoeiros em outros processos. Pregoeiros, mas que naquele pregão assessoravam, né? E eu também já vi muito essa equipe de apoio sendo os próprios requisitantes, né? Então, eu tenho um pedido de impugnação e esclarecimento. Para quem que vai? Para quem escreveu o TR. Então, você tem uma equipe por trás.
Na verdade, eu acredito que pela expertise que exige esse processo, eu acho que o pregoeiro deveria ter ali na área de licitação uma equipe de apoio já previamente moldada para as questões mais rotineiras do dia a dia. O que acontece sempre? Aquelas pedidos de impugnação que sempre vem. Eu acredito que deveria ser assim, porque eu acho que também é temerário você devolver para o requisitante questionamentos. Você compreende, sim, porque você compreende, sim. Eu acredito que, obviamente, a gente está caminhando para uma administração pública cada vez mais qualificada. Mas você não pode colocar nas mãos do usuário, por vezes, somente nas mãos dele, a responsabilidade de responder questões tão técnicas. E não, assim, as questões técnicas relacionadas ao objeto, ele sabe responder como ninguém, melhor até do que essa equipe especializada da licitação. Mas, por vezes, ele não sabe como dizer. É isso. Eu já li situações que eu fiquei com vergonha alheia da resposta que o meu colega deu, porque às vezes dá uma resposta tipo assim, mas esse produto não é bom. Então, mas isso não é critério. Assim, a gente não fez técnica e preço, o critério é menor preço. Então, às vezes, ele não sabe se colocar, né? A gente trabalha, a gente é da área da saúde, então a gente trabalha com um público que é muito especializado em saúde, então são pessoas que estudaram muito para uma outra linha, né? E que por vezes não sabem falar ou responder o juridiquês de maneira apropriada. Eu até costumo brincar que eu falo, gente, coloca esse tecnicismo pra fora. Fala aí, todos os termos técnicos vocês conhecem. Tá falando bonito e Bárbara Gadelha. Mas é pra botar o técnico pra fora, porque é assim que você vai conseguir justificar ou explicar aquilo que gerou dúvida, né? Mas a gente não pode usar termos como, por exemplo, eu prefiro, é melhor, porque a gente não tá tratando de comparações, né? A gente ranqueia num pregão e vai pegar o menor preço se ele não estiver habilitado por questões que já estavam previamente determinadas, né? Aí você vai chegar para o segundo colocado, mas você não comparar, não. O segundo colocado, o produto é melhor que o primeiro. Então eu vou desclassificar o primeiro para chegar no segundo. Não é assim que funciona. Então você também precisa ajudar esse cara técnico a trazer a informação técnica do objeto, mas de maneira motivada e limpa no processo, assim, né? Sem trazer um outro problema, porque às vezes você vai responder um problema e cria outro. Então, eu assim como você, a maior parte das vezes que eu vejo, a equipe de apoio é composta por esses outros pregoeiros que assessoram ali, sobretudo em órgãos bem estruturados, em que eu tenho uma equipe de pregoeiros, mas naqueles órgãos em que eu só tenho um pregoeiro, a equipe de apoio acaba sendo a equipe de planejamento, porque é quem ele tem para pedir socorro, pedir ajuda. Então, acho que também depende muito do tamanho da instituição que a gente estiver falando. E lembrar que essa equipe de apoio ela também tem que ser portariada, né? Então, eu não posso ter portariado uma equipe de apoio e depois mandar uma outra pessoa responder dentro do processo. Se eu vou precisar de ajuda dessa outra pessoa, eu vou consultar essa pessoa, mas quem vai colocar essa resposta dentro do processo é alguém que está portariado como um dos membros daquelas equipes do processo, né? Eu não posso chamar um terceiro, um quarto para responder ali dentro. Perfeito. E aí, dentro dessa lógica, a gente falou já um pouquinho dessas figuras e a gente já percebeu que eles têm grande responsabilidade. Eles mandam na parada, né? Eles mandam. Eu tô começando a acreditar que, de fato, eles são as grandes estrelas. Não estou convencida, todo mundo sabe que eu puxo aqui a bandeira da gestão de contratos, mas tô começando a achar que essa galera realmente tem grande visibilidade e, obviamente, muita importância dentro desse processo. E aí eu te pergunto, pode ser qualquer pessoa? Pode ser pregoeiro, agente de contratação? Pode ser comissionado, servidor? Se a gente pega o decreto 11246, o agente da contratação, somente servidor, não tem discussão. E a equipe de apoio, preferencialmente servidor, mas a equipe de apoio, eventualmente, pode ser, sim, de terceirizados, né, de contratados. Para o agente da contratação, quando a gente fala de servidor, não apenas servidor, é servidor ou empregado público do quadro permanente do órgão, né? Porque quando a gente fala de administração direta, é muito claro o servidor, mas em outros órgãos públicos, a gente às vezes não tem um servidor público. Existe um ruído muito grande em torno dessa questão, né? Mas a gente não tem servidor, falta servidor, como é que eu vou... Tem que ter senha de compras, aí a gente entra no problema senha de compras, né? A gente até colocou no nosso site, nas nossas páginas nas redes sociais, as instruções de como pedir senha de compras, para quem ainda não tem, né? Tem que estar de acordo com a autoridade competente, tem uma questão de governança envolvida, mas a gente já botou lá o passo a passo.
que tem que ser servidor para ter senha de compras. E aí, quando eu escuto essa reclamação, assim, esse questionamento, eu lembro que o servidor, como o próprio nome diz, ele está a serviço da nação. Por isso que a gente chama servidor público. Porque a gente serve ao povo. E não há ninguém melhor para conduzir uma contratação ou uma aquisição de que alguém que está a serviço do povo. Né? É um cara que tem fé pública, então o ato dele, ele está legitimado, ele se candidatou para aquela vaga, prestou um concurso, né? Teve todo um trâmite legal para ele chegar àquele cargo. Entende-se que a administração capacitou esse cara, até porque eu só posso fazer... o ideal, né, é que a gente faça movimentos de capacitação para os nossos servidores. Não tem por que a gente gastar, investir em capacitação de terceirizados que depois vão acabar saindo do órgão. Então, em geral, a gente investe em capacitação para servidor. Então, faz muito mais sentido eu pegar um servidor, capacitá-lo e colocar para desempenhar essa função. Essa reclamação com relação mas a gente não tem servidor, aí eu acho que a gente levanta um outro problema, que não é o problema de para ser pregoeiro tem que ser servidor. Não, para ser pregoeiro tem que ser servidor e ponto. Acabou, pacificado. O nosso problema é não ter servidor. E esse problema, ele impacta em várias etapas do processo licitatório. Principalmente agora, em que todos os documentos saindo compras, então eu não preciso do servidor só para conduzir o certame, eu preciso do servidor para fazer ETP, para fazer matriz de risco, para fazer TR, daqui a pouco para fazer edital. Então, eu preciso de muitos servidores, inclusive. E aí a gente entra num problema de entrada no serviço público. Né? A gente trabalhou juntas em um órgão que o último concurso público já tem mais de 5 anos, outros órgãos já têm mais de 10 anos, que foi o último concurso, e às vezes esse último concurso pegou só uma fatiazinha de servidores, a gente não contemplou todos os cargos, né? Pegou só nível superior, pegou só nível médio, ou pegou só aquilo que estava mais prejudicado no momento. E aí, se a gente lembrar que recentemente a gente teve a reforma da Previdência, que um monte de servidores que estavam lá ocupando seus cargos viram ali uma oportunidade de ou eu caio fora agora ou realmente vou ter que ficar muito tempo. Então a gente teve sim uma aposentadoria quase em massa nos últimos anos, né? A gente observou isso. Para além, a gente tem que substituir. Assim, não existe uma forma da gente fazer um concurso e passar 10 anos sem fazer uma outra chamada. Porque quem entrou, tem muita gente que entra no serviço público já trazendo o tempo do serviço privado, então cumpre 10 anos e já pode se aposentar, né? Ou enfim, completa lá os anos de contribuição e já pode se aposentar. E a gente teve também a reforma da Previdência que ainda acelerou mais esse processo. Então, de fato, o que a gente precisa pensar é na entrada no serviço público. Assim, a gente precisa organizar, fazer isso de maneira organizada e sistêmica, não é uma contratação que a gente faz um concurso e chama um catatal de gente, beleza, o órgão fica com gente que não tem nem o que fazer, né? Fica até com gente sobrando. Mas se eu vou demorar 10 anos para botar, eu vou ter problema de novo, né? Essas pessoas envelhecem, essas pessoas se desmotivam, essas pessoas adoecem e se aposentam e a gente não fez a rotatividade necessária. Então eu acho que aí a gente levanta pano para discutir um outro assunto, que é a admissão no serviço público. Mas, na minha opinião, realmente, para conduzir um certame em que vai ser gasto o dinheiro da nação brasileira, tem que ser alguém que está a serviço do povo e alguém que vai conduzir, né, espera-se que ele vai conduzir isso de maneira retilínea e de maneira que seja a mais vantajosa possível para a administração pública. Então, eu entendo que tem que ser servidor. Você concorda? Você discorda? Isso para mim é um tema bem polêmico. Acho que tem uma frase que eu estava falando, isso me veio à mente, eu vou usar aqui. Mas eu estava pensando se eu ia falar porque eu não lembro o autor. Mas então já pede perdão. Já peço perdão. Se eu lembrar que eu coloco na legenda. Mas falo o seguinte, que se as pessoas soubessem o quão gratificante é servir, elas serviriam por egoísmo, né? Eu acho essa frase sensacional. Então, de fato, né, essas atividades de grande responsabilidade, onde você tem a questão do zelo do bem público, eu acho que, de fato, deveria estar nas mãos do servidor, não somente por essa missão do servir, mas como também da necessidade de responsabilizar, né? Até porque se você pega a 8.112,
ela tem ali todo o regulamento, tudo que o servidor pode ou não pode fazer, né? Tá escrito ali. Então você fica mais seguro se você tem, de fato, um servidor, né? Se você tem ali aquele CPF atrelado, a gente, né? Os CPFs atrelados. Inclusive, não, para fazer senha do compras era o nosso CPF, né? A gente responde por CPF, a gente não responde pelo órgão. Então eu vejo que sim, nesse sentido tem sim. Mas aí aonde que eu fico no meio do caminho para te dar um sim com todo o meu coração? É quando eu olho para a realidade do Brasil afora. A gente já falou aqui em alguns momentos, né, sobre isso, da realidade do que é o Brasil. Nós estamos aqui falando da realidade de duas servidoras públicas de carreira que estão em órgãos do Executivo no Federal. É uma outra realidade, é uma outra estrutura. Falar sobre segregação de funções no Federal é uma realidade completamente diferente de falar daquele município pequenininho lá onde eu tenho um servidor que acende e apaga a luz. É completamente diferente. Então, assim, eu penso que, sendo a 14.103 uma norma geral, logo, sendo uma lei que não vai tratar especificidades, e as especificidades serão tratadas pelos entes, eu entendo que é um grande depende. É o que a gente, do direito, a primeira coisa que a gente aprende no direito é responder depende. Então é um grande depende. Se o seu órgão tem condições para que seja servidor, eu acho que tem que ser. Eu acho que é inegociável. A rede federal, inegociável. Organização, gestão por competência, servidores atuando como esses agentes de licitação. Agora, se for um órgão lá do Eu Equipe, eu acho que eles têm que regulamentar e olhar para a realidade, porque a gente não pode ter uma lei bonita que inviabilize a prática. Você falou, a gente se fala bastante das prefeituras, né, até por conta do projeto, né, que você atua também das prefeituras. E eu lembro dos conselhos profissionais, porque eu já trabalhei em conselho profissional, que é uma outra realidade que a gente tem 3 empregados públicos às vezes. E é muito. Então, e aí eu preciso ser um pregoeiro que não pode ser o fiscal do contrato, então só eu já perdi 2. Vamos contar. E um pode estar de licença, ou de férias, ou não ter perfil, porque isso é outra coisa que a gente, que já entrando no próximo assunto que eu ia falar, eu vou tentar não falar de fiscal de contrato, porque senão a Michelle não para. O fiscal de contrato não pode negar, a gente vai falar disso em outro momento, ele não pode se recusar. O pregoeiro pode, né? E realmente precisa ter perfil, porque o pregoeiro é alguém que precisa saber se posicionar, é alguém que precisa saber tomar decisão, né? Tem que saber tomar uma decisão, se posicionar. E muito se discute com relação à gratificação para pregoeiro. Então você me fez uma pergunta difícil, eu vou te devolver uma difícil também. Gratificação de pregoeiro. Vamos falar sobre isso? Vamos falar, gosto muito. Porque uma coisa leva a outra. Aí lá vem ela, lá vem, tô esperando, vai. Bom, vamos falar de pregoeiro. Porque em relação à gestão de contratos, obviamente o gestor tem que ser gratificado. Vai, fala a hashtag, fala. Hashtag gratificação para gestão de contratos. Demanda aí do Dinei. O Dinei tem essa proposta na página dela. Bom, eu acho que sim, o pregoeiro, gestor de contrato e todo aquele servidor que tem encargos que vão além do encargo de ser um servidor, o servidor público por si só, por ter pé público e tudo mais, já tem um encargo muito grande, a gente sabe. Sim. Mas você se candidatou para isso, né? Mas você escolheu isso. Agora é diferente de você ter uma atribuição administrativa rotineira, no nosso caso, e você, além dessa atividade, você ter que colocar o seu CPF para dizer que você está comprando sem dar sobrepreço, sem dar sobrefaturamento, porque se você o fizer, é do seu bolso que sai. Então, é uma responsabilidade maior do que a dos demais. Então, nada mais justo que a gente possa, por essa responsabilidade maior, gratificar sim, até para incentivar e poder cobrar mais. Então, assim, não acho que vamos dar gratificação. Não, vamos dar gratificação para quem tem perfil, para quem se capacita e para quem vai entregar o que a administração pública realmente precisa e merece. Acho que a gente vai selecionar melhor esse público se a gente der uma gratificação. Muitos ganham até, né, Bárbara? Então, eu sou a defensora da gratificação, tenho a felicidade de trabalhar em um órgão que os pregoeiros são gratificados. No outro órgão que eu trabalhei, eu também briguei por isso, consegui a gratificação para a pregoeira, porque eu expliquei exatamente isso. Eu falei, gente, é uma responsabilidade que nenhum de nós aqui está disposto a aceitar, né? Porque na verdade fala assim, tá bom, então quem aqui se candidata a ser pregoeiro? Então, eu sou favorável, sim, à gratificação. É difícil de você colocar isso a depender do órgão, porque gratificação não é algo que você tira do bolso, que você fala, ok, quero gratificar, vou dar. Não, tem que ir para Brasília, às vezes tem que mexer no fluxograma toda a estrutura, toda a hierarquia do seu órgão, porque tem um FCE, um FCPE, o antigo DAS,
Então, tem nomes específicos, tem graduações diferentes. Então, não é algo simples, realmente, para conseguir ser implementado. Mas eu sou super defensora da gratificação para pregoeiro. Então, como que é? Hashtag gratificação para pregoeiro. É isso. Nisso concordamos. Olha isso, Brasil, concordamos. É porque a Michelle foi em cima do muro na outra, né? Vamos lembrar só que ela foi em cima do muro na outra. Nessa ela se posicionou. É isso. Bom, seguindo. Acho que, assim, a grande questão que temos em torno dessa figura quase mística do pregoeiro, porque assim, até você conhecer um pregoeiro, ele é quase um bonequinho holográfico, né? Assim. Será que ele é o mestre dos magos? Desaparece? Ou ele é o tal do pregoeiro ativo? Pregoeiro ativo, né? Então, assim, nós somos as defensoras dos pregoeiros ativos, somos as defensoras da gratificação para o pregoeiro ativo, é isso. Que fique claro, não para o cara que leu o edital na véspera do pregão. E eu acho que é importante a gente trazer realmente esse assunto, porque os pregoeiros existem, gente. Eles existem no mundo real, eles acabam ficando muito ali dentro do sistema, o cara que responde o chat. Mas eles existem, temos amigos pregoeiros, né? Então, é importante a gente trazer essas questões e quando a gente envolve os pregoeiros, quando a gente traz eles para o planejamento, a gente tem um ganho tão grande, né? Eles têm uma experiência tão boa em relação a tudo que já deu errado nos pregões que eles conduziram, que eu acho que eles trazem essa experiência e é muito bacana. Então, acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem final aqui, né, no episódio de hoje... Deixa sua mensagem final, então, ai, que encargo. Acho que a mensagem final seria essa, assim, para que realmente se dediquem à função de pregoeiro, sejam pregoeiros ativos, o que tiver ao alcance de vocês, tentem fazer mais, cheguem junto dos requisitantes. Requisitantes, às vezes, não é uma vontade, gente, que a gente não sabia que não podia pedir aquilo. Então, assim, pra gente somar forças, para que a gente possa unir experiências, e a experiência de vocês, sem dúvida nenhuma, é muito enriquecedora para um projeto, para um processo de planejamento. Então, nossos aplausos aí para os pregoeiros. E se tiverem alguma questão, por favor, também, se quiserem falar qualquer coisa, mandem mensagem pra gente, que a gente responde nos próximos. E não esqueça o like nesse vídeo, hein? O like no vídeo e o like na hashtag. É isso. Até breve. Tchau.